Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês pagam o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho e deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam praticar isso sem deixar aquilo. Guias cegos! Ai de vocês, fariseus, porque gostam do lugar de honra nas sinagogas e de serem cumprimentados em praças públicas. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem. Os homens pisam sobre eles sem saber. Ai de vocês também, especialistas em leis, porque vocês impõem sobre os homens cargas insuportáveis. E vocês mesmos não tocam essas cargas, nem com um só dedo. Olá, boa noite, madrugada de bênçãos. Hoje nós queremos partilhar um pouco da importância dos valores deste mundo e dos valores da vida eterna. Com a pergunta, podemos rezar por dinheiro? A igreja hoje celebra Santa Edvirgens. Santa Edvirgens é aí a padroeira ou a intercessora dos endividados. Você tem alguma dívida? Tem alguma coisa que está aí pendente? Algum valor que você não acertou, precisa acertar? Ou alguma coisa que estão devendo para você? A gente também precisa rezar pelas pessoas que nos devem. Mas qual é o lugar do dinheiro em nossas vidas? Cuidado, o Evangelho nos adverte bem claro. Dar valor às coisas materiais, perdendo assim a eternidade, perdendo assim a vida que Deus confere a todos nós. Quando olhamos para esse evangelho de hoje, que veio como reflexão para nós, olhamos para o farisaísmo e o fermento do farisaísmo em nossa vida. Quando damos mais valor a tudo que é visível, a tudo que é passageiro e esquecemos o que é eterno. Os fariseus, por darem o dízimo da hortelã e de todas as outras coisas que produziam, achavam assim que poderiam se dispor de qualquer outra responsabilidade. Até faço aqui um trocadilho de brincadeira, mas que naquela época era costume, a palavra se adverte, que quando eles pagavam o dízimo e davam a oferta no templo, eles podiam se dispor até da obrigação de cuidar da sogra. Você sabe que na época de Nosso Senhor e no Antigo Testamento, a sogra normalmente morava ou com um filho mais velho ou com aquele que casava-se com a filha mais velha. E assim, essa responsabilidade, você poderia às vezes se eximir dela, simplesmente pagando o dízimo, dando parte daquilo que era a tua oferta no templo, ou fazendo oferendas agradáveis ao Senhor, como eram de costume. Só que isso não passava de uma aparência. Como é que eu, com o dinheiro que eu dou, eu simplesmente posso assim excluir o outro, marginalizar este, fazer distinção entre este ou aquele? Então, a chamada de atenção é bem clara. Aquilo que eu vou dar ao Senhor deve ser dado de forma gratuita. Aqueles bens que eu adquiro aqui na terra, não é mal nenhum ter. É bom ter a casa, é bom ter o carro, é bom ter as posses, sim. Mas cuidado para não se tornar escravo do dinheiro. Porque a palavra também adverte. Vaidade das vaidades. Trabalhar, trabalhar e não desfrutar do fruto do seu trabalho. Não poder gozar de tudo aquilo que você conquistou. Quantos têm tantos bens e acabam se confinando em palácios, em estruturas que ninguém pode adentrar. E que para chegar até esse, tem que pertencer a um grupo seleto. Que grupo seleto é esse? O grupo que tem as mesmas posses que você. Vivemos assim, então, um confinamento. Onde está a liberdade desses? Cuidado, o dinheiro é muito bom. O dinheiro compra aquilo que queremos, nos traz, em parte, sim, a felicidade, se é que pensamos na felicidade naquilo que é material. Diríamos melhor, o dinheiro nos dá a condição para vivermos bem nesta vida. Com isso, até para nós católicos é bom lembrarmos bem claro, ter os bens necessários para viver não é pecado e nem falta para ninguém. Mas cuidado quando esses bens acabam escravizando você, tirando a tua liberdade, tirando o seu direito de viver, tirando o seu direito de ser pessoa e conviver comunitariamente com as pessoas. Cuidado quando o teu bem
cria o aprisionamento espiritual e material. E principalmente o que vemos na grande maioria. Enquanto não se tem o bem, se vive em comunidade. À medida que se adquire o bem, se isola completamente. Vemos muito isso em nossas paróquias, em nossas igrejas. Quantos nos pedem graça para conseguir um trabalho, graça para conseguir passar no concurso ou em tantas outras esferas dessa sociedade. E ao primeiro momento que conquistam este bem ou essa vitória, dão as costas para tudo aquilo que antes tinham como valor, tinham como princípio. A fé, a doutrina, a sua religião. E passam a viver um distanciamento e uma hipocrisia muitas vezes, porque julgam de longe aquilo que consideram como verdade de fé ou máxima de Deus. E vivem das desculpas constantes. Voltam às vezes à casa do Senhor apenas para pedir novamente. E esquece que à medida que recebemos, devemos colocar também para o bem comum dos nossos irmãos. Mas hoje eu quero com você, que passa por crises, dívidas, endividamentos diversos, meditar e refletir. Podemos rezar pedindo dinheiro? Podemos rezar pedindo aí bens materiais? Podemos rezar pedindo coisas apenas deste mundo? Vamos refletir ao longo desta madrugada de bênção. Eu quero com você também ver agora um vídeo sobre a Santa Padroeira deste dia. Hoje nós vamos contar um pouco da vida de Santa Edviges. Ela, que é considerada padroeira dos endividados, é festejada pela Igreja Católica no dia 16 de outubro. Santa Edviges casou-se aos 12 anos, teve 6 filhos e logo no começo do seu casamento já iniciou sua missão de catequista, convertendo seu próprio marido. Edviges veio de família nobre, assim como seu marido, que era um duque europeu. Seu casamento foi marcado por constantes momentos de solidão, devido às guerras da época. Nesses momentos de solidão, Edviges se dedicava a ajudar famílias desamparadas e endividadas, com muita compaixão e caridade. Daí veio seu título de padroeira dos endividados. O dia que a igreja dedica Santa Edviges é 16 de outubro. Por isso é um dia muito importante para os devotos, para todos aqueles e aquelas que louvam a Deus, bendizem o seu santo nome pela existência de Santa Edviges na vida da igreja, na vida de todos os cristãos. Ela se doou, ela se entregou totalmente a Deus, a serviço dos irmãos. Também nós hoje, como discípulos missionários, queremos viver as virtudes cristãs que Santa Edviges viveu no seu tempo, à sua maneira, e foi agraciada por Deus, uma graça imensa em seu coração para amar, para servir e fazer o mesmo que o Senhor fez, tendo em vista a construção do reino de Deus. Convidamos a todos para que louvem, que bendigam o Senhor por suas maravilhas, em cada uma de nós, assim como Ele o fez na vida de Santa Edviges e a elevou-a à honra dos altares. Aí está, meditamos um pouco sobre a vida de Santa Edviges, essa que intercede por todos os endividados. Mas por que se endividar? Por que gerar esses ônus para você, criar essas situações em sua vida? É preciso pensar antes de consumir, é preciso pensar antes de adquirir, entrar em dívidas do cartão, dívida do cheque especial ou outras dívidas. A gente vê, às vezes, a pessoa deve no cabeleireiro, deve na manicure, deve aqui, deve acolá. Por que tudo isso? Também é preciso uma consciência antes de mais nada. É preciso administrar melhor a tua vida e ter noção do quanto você pode gastar. Mas é agora que nós vamos, então, dividir e partilhar um pouco das nossas experiências. Você me conta o que acontece na sua vida. E assim a gente pode, então, dentro dessa noite, refletir um pouco sobre os valores cristãos acerca da dívida.